sem ser processados basicamente pelo fogo, não é? Uhum. Embora com as nuances que já explicou, portanto, sentiu claramente benefícios na sua saúde. Sem dúvida. Portanto, em termos energéticos. Disponibilidade de energia. Sim, muito porque é assim, pronto. Eu tenho uma história engraçada. Eu fui músico durante muitos anos. Eu comecei a ser músico quando tinha 13 anos de idade. Então eu percorri grande parte da minha adolescência e, portanto, idade de adulto já trabalhando à noite. Infelizmente ainda tenho um pouco esse hábito, porque estes anos todos, portanto, criei o hábito de trabalhar à noite. E pronto, não é um hábito saudável de forma alguma. E então, o que eu notava é que eu precisava muitas horas para conseguir o descanso que uma pessoa que faz uma vida normal, em que se deita cedo, precisa, não é? Porque a pessoa normal dorme 7 ou 8 horas e eventualmente consegue ser disso. Mas eu lembro que eu chegava a ficar 12 ou mais horas a dormir, anteriormente, porque não sentia, precisava de recuperar aquelas horas que eu perdia. E que é um facto que, a partir de que comecei a fazer esta alimentação, as coisas mudaram completamente. Então, eu preciso de muito menos tempo, portanto, eu preciso dormir muito menos tempo, e sinto-me com muito mais energia. E pronto, e tal como eu disse, eu não faço esta alimentação a 100%, agora, neste momento. Eu fiz inicialmente como um processo de desintoxicação, e digamos que neste momento eu me mantenho, sei lá, nos 80%, porque por questões sociais e muitas vezes também porque há determinado tipo de alimentos que não estão disponíveis, eu acabo por comer alimentos cozidos. É o caso de, ok, vamos sair com a família, com os amigos, vamos ao restaurante. Então já é difícil ser vegetariano. Quanto mais ainda comer só cru. Pronto. E aí eu recorro àquilo que eu chamo alguns truques para eventualmente poder comer de uma forma saudável sem gastar muito da minha energia. Eu costumo chamar ao tipo de alimentação que faço alimentação viva e sustentável. Sustentável porquê? Porque muitas vezes nós temos vícios, temos hábitos que nos prejudicam. Ou vivemos em meios que de certa forma nos podem prejudicar. Antigamente tocava em bares, os carros estavam cheios de fumo e não sei o quê. Então, indiretamente eu estaria a receber esse fumo, mas pronto. De alguma forma sentia que o fumo também o afetava? Claro. Ainda tinha esta alimentação crua, ainda fazia esse tipo de trabalhos? Sim, durante algum tempo ainda fiz. E sentia que o fumo o afetava? Lógico. Sim. Então pronto. Quando energia, mesmo no nível energético, de cansaço, de sensibilidade? Sim. Então, quando eu falo em alimentação sustentável, ok, nós vivemos num mundo que foi completamente alterado, em que, sei lá, vivemos entre 4 paredes, convivemos entre 4 paredes. Aqui no Algarve, felizmente, ainda temos umas noites mais ou menos, ou quando vivemos num país como o Brasil, que tem um clima tropical e que podemos estar na rua, tudo bem, mas em termos da sociedade ocidental, nós vivemos muito em casa, muito fechados. Portanto, o nosso convívio é feito em locais fechados e, além de não obtermos a luz suficiente do sol, acabamos por viver em meios em que o ar é poluído. Mesmo que não haja fumo, o ar acaba por ser poluído. O próprio facto de nós cozinharmos em casa cria poluição dentro de casa. Aliás, há estudos que provam que muitas vezes em casa há níveis de poluição enormes provocadas só pelo cozimento. Principalmente frituras e, portanto, então nós temos de facto todo este ambiente que digamos agressivo à nossa volta, nós temos que compensar. E a alimentação é uma possibilidade para isso.
porque através da alimentação nós conseguimos recuperar, digamos, aquilo que perdemos quando temos stress. O stress não é só provocado pela questão nervosa, também provocado pelo ar que respiramos, pelos alimentos que comemos. Hoje, em relação à questão de saúde, passados 6 anos, não é? Está, portanto, completamente imune, por assim dizer, àqueles problemas que antes? Ou... O que eu posso dizer é o seguinte, eu de antes era uma coisa certa, é assim uma espécie de... Eu sabia que quando se aproximava a primavera ia ficar normalmente com gripe, com sintomas de febre dos fenos, muitas vezes acordava de manhã com os olhos colados completamente por mucosidade, porque a febre dos fenos provocava isso. Eu não podia tocar em tomate, ficava com as mãos cheias de borbulhas. Orégãos também não. Então tinha uma série de alergias, uma série de coisas. E tudo isso desapareceu. Pronto, se fôssemos falar em termos médicos, o que é que aconteceu, o que é que deixou de acontecer, pronto, ou noutros termos, foi um milagre? Não foi um milagre, portanto, foi de facto, eu acho que o que aconteceu foi, eu adotei aquilo que é, na minha opinião, a alimentação natural do ser humano. Porque, falando diretamente e portanto, sobre esta alimentação, o que é que se passa? O homem, se formos ver, o homem não evoluiu muito. Portanto, desde o surgimento da humanidade, o homem não evoluiu assim tanto. Nós temos o mesmo tipo de esqueleto, temos o mesmo tipo de sistema digestivo, temos... e pronto, nós somos muito parecidos com os primatas. Então, se nós formos ver a alimentação dos primatas e a alimentação do homem, que supostamente quando surgiu aqui na Terra, vamos ver qual é a alimentação dele. Ele alimentava-se daquilo que apanhava. É um fator. Então, e muitas vezes ele vivia nas árvores, porque se vivesse no chão, a quantidade de predadores que existia na altura, ele não tinha grandes hipóteses. Então, por aí podemos analisar bem qual era a alimentação dele. Então, o homem era, de facto, um frugívoro, alimentava-se também de algumas folhas, eventualmente, quando descia para beber água nos charcos, alimentava-se de alguns rebentos tanto que havia, exatamente como fazem grande parte dos primatas. Poderia ou não comer alguns insetos. Fugindo um pouco à questão de ser vegetariano, é verdade, o homem poderia, tal como os primatas fazem, poderia comer alguns insetos, é verdade. Mas a sua alimentação, a base da sua alimentação era de facto o que ele coletava nas árvores onde vivia. Alimentos não processados, portanto, especialmente. E o interessante é que ele comia uma coisa de cada vez. Então, se nós começarmos a ver qual foi a evolução da humanidade, pronto, o homem, para além de deixar de ter esse contacto com a natureza, que é importantíssimo, porque, pronto, para ver, nós vivemos num universo que tem uma simbiose muito importante. Ou seja, nós temos ligação com a terra, com o ar, com tudo aquilo que nos rodeia. A partir do momento em que nós começamos a alterar, ou seja, a distanciar-nos da natureza, começam a surgir os problemas. As doenças degenerativas que nós temos hoje vêm quase todas daí. Então, porquê? Porque nós desligamos completamente do meio ambiente e começamos a como é que eu ia dizer? Não quero ser negativo e dizer coisas dessa forma, mas tentar ser mais espertos do que a própria criação.